Fala, meus queridos, você está agora na segunda aula, ainda falando sobre o caráter de Deus. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Deus é amor. Agora na segunda aula estaremos abordando Deus como santo. Deus é santo. A palavra vai nos ensinar, a Bíblia, que Deus é santo em Isaías, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Observa que a Bíblia deixa claro que Deus é santo, santo, santo. Agora, o que significa santidade? A palavra comunica a ideia de separado, distinto, colocado à parte. Isso significa que Deus ele é separado da criação. Ele é distinto porque ele está em um lugar mais elevado, um lugar de posição acima, maior. Com respeito a Deus, em primeiro lugar, isso significa que Deus está muito acima em questão de caráter, em questão de ações. Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus age, Deus é santo. Deus ele age de forma independente da criação, porque ele está acima dela. Então, quando eu digo que Deus é pessoa, eu não estou dizendo que Deus é a mesma coisa que eu. Porque a santidade, o atributo santidade já coloca Deus em um lugar mais elevado. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima da corrupção moral da criação. Deus não é profano, Deus não é pecaminoso, Deus não é iníquo. Deus não pode pecar, Deus, através desse atributo, Deus não pode falhar. Em todas as suas ações, Deus é puro. Por exemplo, quando Isaías capítulo 6 vai dizer que ele é santo, 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 o texto afirma que os serafins falam isso. Tu és santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. O que o texto quer dizer é que quando no hebraico está afirmado por 3 vezes santo, aqui há um destaque em afirmar que este é um dos maiores atributos de Deus, uma das maiores características de Deus, uma das que mais se destaca. Por exemplo, no texto vai afirmar que os serafins que proclamam essas afirmações, com 2 asas eles voam, com 2 eles tampam o rosto, e com 2 eles tampam a parte de baixo, a parte dos pés, trazendo a ideia de que se não fosse a asa blindando, protegendo eles da presença de Deus, a santidade de Deus consumiria até mesmo os anjos que estão do lado dele. Por exemplo, se você ir para 1 João, capítulo de número 1, versículo 5, vai dizer assim, ó: Deus é luz e não há nele treva alguma, trazendo a ideia de que Deus ele é tão santo, que nele não há treva. A treva aqui traz a ideia do pecado. Não há pecado, não há mancha, não há nada de errado com o Senhor, porque Deus ele é distinto de toda a criação. A Bíblia vai afirmar em Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 3, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque vai destacar que Deus é tão santo que ele não pode ter relação com o mal. Ele não pode ter amizade com o mal. A ideia dele não podes ver o mal não significa que Deus não pode olhar, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Mas a ideia é de que ele não compactua, ele não abraça com a maldade. Último texto, Salmo de número 5, versículo 4, vai dizer: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O que o texto está dizendo? Que o Senhor, ele não se agrada com o pecado. Por que Deus não se agrada com o pecado, Elton? Porque
Deus tem um atributo chamado santidade, que impede ele de se relacionar com o mal. Essa é mais uma aula que nós chegamos até aqui, ainda falando sobre Deus. Peço que você medite um pouco sobre a santidade de Deus. Na próxima aula estaremos falando sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Deus abençoe sua vida.